As indústrias, distribuidores e importadores, eles têm a responsabilidade de saber para quem ele vende. É muito mais fácil quando já começa com a mentalidade correta, mesmo no Simples Nacional, na MEI, né? Temos casos de clientes que começaram na MEI, inclusive em e-commerce, hoje estão ali no Simples Nacional, no Lucro Presumido, começaram engatinhando ali, mas já pensando lá na frente. Um e-commerce hoje, naturalmente, ele tem 2 funcionários. Um e-commerce tradicional, 300 mil, nessa faixa, né? Um e-commerce pequeno. Sobre as minhas despesas, que é aquilo que eu posso colocar, exemplo, combustível, plano médico, cara, tudo isso pode ser colocado dentro da empresa como uma despesa. Eu não tô falando para você fazer coisas, vão fugir da realidade e depois você vai ter uma autuação. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Eficast, o podcast da Eficaz. E no episódio de hoje, no Jogo de Negócios, a gente vai estar debatendo um tema muito discutido e gera muita dúvida para vários empresários quando a gente fala em abrir uma empresa. A gente vai falar hoje sobre 2 regimes tributários muito conhecidos e difundidos no Brasil, que é o Simples Nacional e o Lucro Real. Qual é o melhor regime tributário para o seu negócio? Então, para a gente poder entrar nesse tema, falando de reforma tributária, de mudanças, de IBS, CBS, gente, é uma sopa de letrinha, de palavras que a gente tem que conhecer para poder entender um pouquinho do que vai acontecer na dinâmica dos negócios nos próximos anos. E para complementar esse conteúdo que parece ser um pouquinho técnico, mas ele vai ser um conteúdo muito rico para o seu negócio e entendimento, fica até o final. Eu estou convidando aqui 2 pessoas que são referências aqui na questão de contabilidade. Está comigo hoje Guilherme Nonato e Matheus, para poder falar um pouquinho mais sobre Simples Nacional e Lucro Real. Olá, Robson, tudo bem? Meu nome é Guilherme Nonato, sócio e contador do escritório Lunardelli aqui de Marília, marido da Thaís, pai da Rafaela e da Elisa, e é isso aí. A gente está aqui para bater esse papo aí, esclarecer, né, os 2 regimes, quais que se aplicam aí para as empresas, né? Nós temos aí essa missão aí, né, Matheus? Essa missão. Um prazer estar aqui, né, com vocês. O Gui é um grande amigo, o Robson conheci há pouco tempo e estamos aqui. Sou contador também, fundei o escritório em 2018. Sou aparentemente novo, mas já tô careca, então a contabilidade suga a gente, né? Gui não tá careca. Sim, Bom, mas me formei em processos gerenciais, depois contabilidade e fiz pós em direito tributário na Univem, e foi ali que eu me identifiquei muito com a questão tributária, que é um manicômio realmente, então precisa ter muitos profissionais qualificados para poder suprir ali. Meu escritório chama Graphic Contabilidade Digital e nós somos focados em e-commerce lá. É muito bacana, isso conecta muito com o nosso público, né? A gente tem vários clientes que são do segmento de e-commerce. E para a gente começar aí o nosso primeiro bloco, a gente quer trazer algumas perguntas, né? Que são, na verdade, mitos, verdades, enfim. E para a gente começar, a gente quer saber o seguinte: Simples Nacional sempre paga menos impostos? Normalmente depende, né? O que a gente sempre orienta, né, os clientes que estão iniciando, né? Normalmente ele acaba sendo mais vantajoso, porque ele tem algumas situações que acaba descomplicando um pouco a operação. Então, aquele emaranhado de tributos, de obrigações, de crédito, de imposto, acaba que não tendo, né? Então, o que ele está focado ali? Entender qual que é a carga tributária dele e repassar esse imposto dentro do produto, né, ali para o cliente dele. Então, em alguns casos, ele se aplica perfeitamente. Outros, né, o ideal é revisar, né? Até porque ele tem um limite também, né? Ele tem 2 limites. Ele tem um sublimite que vai até 300 mil média mês e 400 mil, né? Mas aí já é uma outra situação. O que você me diz aí, Matheus, sobre essa questão do Simples Nacional? Ele realmente paga menos imposto ou o lucro real é o melhor negócio para a empresa? Então, o Simples Nacional, eu acho ele super interessante, né? Para quem está começando, como o Gui disse. Só que qual que é o desafio para mim que trabalho com e-commerce, no caso, né? Quando eu pego uma empresa, por exemplo, e a tributação dela é sobre o faturamento, e a lucratividade? Então, o que me encanta em outro modelo que é o, por exemplo, o lucro real, é que a tributação ela não passa a ser só sobre o faturamento. Ela passa a ser sobre o quê? Sobre uma sistemática de créditos e débitos. E aí isso me chama muita atenção, porque, por exemplo, tem casos e casos, mas se você tem uma margem muito pequena, o lucro real ele pode ser muito vantajoso. Né? Então, às vezes a tua margem é pequena e a tributação acaba sendo sobre um valor muito menor. Porém, é que nem o Gui falou, a questão do Simples Nacional, no começo ele é muito vantajoso, porque se você pega um comércio, por exemplo, hoje, ele começa pagando 4% de imposto. É baixo. Tá, mas se você pegar um cara que fatura 300 mil, ele paga de 12 a 15%. Ou seja, ele não tem isso de margem. Ou seja, o governo ganha mais dinheiro que ele, entende a sistemática? Então, por isso que o que me encanta muito no lucro real é essas possibilidades. E não são só essas, por exemplo, de consumo. Exemplo,
comissão, anúncio. Se o cara tá querendo, por exemplo, tracionar, vender muito, escalar numa loja ou em qualquer negócio, e ele vai ter. Eu tô abrindo uma sorveteria aqui em Marília, certo? E o cara tá investindo R$ 600.000 para abrir essa sorveteria. Ele vai ter lucro daqui 2 anos. Eu botei esse cara no lucro real. Mas ele vai faturar 30, 40 mil. Mas como assim? Pô, porque vai ser muito mais vantajoso para ele. Nesse começo, ele não vai ter lucro na operação. Então o imposto dele vai ser mínimo. Mas no Simples Nacional, com 30, 40 mil, né, Gui, ele pagaria o quê? 6% mais ou menos, né? Mais ou menos, 5 a 6%. Só que eu tô falando que não vai pagar nada nesse começo, entende? Então, o que me encanta no lucro real é essa possibilidade de coisas que dá para fazer dentro da legalidade. Não é só tem faturamento? Tributa e vambora. Então, é isso que me encanta muito no lucro real. Muito bom. E quando a gente fala do lucro real, acho que é quando a gente olha de fora, né, como empresário e até como quando a gente fala do lucro real, a gente vê que o lucro real ele é muito complicado, né? A gente tem essa visão de que o lucro real é para empresa grande, o lucro real é só para operações gigantes. Como é essa complexidade do lucro real na prática ali para o dia a dia? O lucro real ele pega muito sobre uma questão muito importante. Exemplo, se a tributação é sobre o lucro, sobre os créditos e débitos, como isso está sendo manuseado dentro da empresa? Porque a gente está falando de hoje, exemplo, eu estava pegando essa semana, certo? Hoje, de todas as empresas no Brasil, 90% é do Simples Nacional e MEI. Mais ou menos uns 8% lucro presumido e de 2 a 1% no lucro real. E aí você me pergunta, por que tem poucas empresas, né, no regime do lucro real, que parece ser um regime tão vantajoso, tem muita gente falando sobre isso. Porque existe muita confusão dentro da gestão das empresas. Hoje, por exemplo, o cara paga a conta do filho e da filha dentro da empresa, ele não sabe aquilo que é da empresa, aquilo que não é da empresa, ou seja, é tudo uma confusão. E aí, como que nós, contadores, gerenciamos e demonstramos isso para o governo? Por exemplo, a gente entrega uma declaração para o governo chamada ECD. Ela vai tudo, Robson, tudo, né, Gui? Sim. Tipo assim, entrada, saída, o Pix do cara, o número, o CPF do cara. E aí, como que eu informo isso? Como que eu informo? Como que eu coloco lá, sendo uma despesa operacional, a escola fulana de tal? Não tem como, entende? Então, o que hoje é um grande desafio nessa questão do lucro real é essa gestão. Por isso que, quando eu vou mudar um cara, por exemplo, para o lucro real, eu falo, meu amigo, você precisa se preparar. E essa preparação, ela não é complexa, é só uma preparação que ela é obrigatória para quem quer crescer. Para uma empresa que quer crescer, ela tem que saber que a pessoa jurídica é a pessoa jurídica e a pessoa física é a pessoa física, ponto. Então, assim, é uma mudança de mentalidade que a partir do momento que ele tem, vou dar um exemplo. Você saiu com o seu carro aqui e você está visitando os clientes. Você não tem direito a usar o combustível? A empresa não tem que pagar teu combustível? A única obrigatoriedade é você pegar a nota. Não tem nada diferente. O pedágio que você pagou, a alimentação que você consumiu nessa visita, tudo tem que ser pago pela empresa. É uma despesa de viagem, entende? Então não muda nada. Só muda que você precisa, obviamente, cumprir alguns requisitos burocráticos, mas isso é para quem quer, obviamente, crescer. Se você não quiser crescer, o Simples Nacional não exige muito isso. Ele não. Na verdade, ele exige, né, Gui? Ele só não te penaliza. Não existe uma eficiência em penalizar você por você não estar fazendo essas obrigatoriedades. Como que você vê, Guilherme, essa questão do lucro real para essas empresas menores, hoje, na prática? Na prática, como, né, seguindo aqui a fala do Matheus, ele é um regime tributário, por mais que ele, né, a gente imagine, ele é complexo? Sim, é um pouco complexo, mas aí muito que o empresário assim, precisa entender é essa mudança de cultura, né? Ó, eu vou sair para almoçar pela empresa, pega a nota fiscal, né? Eu vou sair, vou fazer a manutenção do carro, eu vou comprar um produto, tem que estar de olho em quê? Em crédito e também dar lastro, né, daquilo que sai efetivamente da conta bancária da empresa. Então, tendo toda essa comprovação de gastos, tendo essa estruturação e principalmente, né, acho que é algo bem interessante de se fazer, planejamento tributário. A gente tem que entender o planejamento tributário como norte, né, efetivamente se vai ser uma boa escolha, né. Então, ó, tem aqui o lucro real. É complexo? Sim, é complexo. Mas você tendo essa mudança de mentalidade, cultura, disciplina, perfeitamente aplicável. E hoje, por exemplo, o regime tributário errado dentro de uma empresa, ele pode matar a margem, né? Como que vocês conseguem identificar isso quando chega um cliente e fala, olha, eu tô nesse regime, tá, não tô tendo lucro, minha margem tá muito pequena, né? Como que é isso aí no dia a dia? Nesse caso, o que, né, nós recomendamos até quando, né, nós nos deparamos com uma situação semelhante, até de cliente da base ou que vem de outro escritório, né, ou que vai iniciar ali, fazer o planejamento tributário.
né? Porque a gente vai entender melhor o negócio, né? Porque a gente se vê como uma extensão do negócio, se incorpora ali dentro, vê as operações, o que compra, o que vende, da onde vem esse produto, para visualizar oportunidades. E dali a gente consegue entender claramente, né, qual que é o regime tributário aplicável para aquele negócio, né? A gente pode, de repente, identificar que aquela empresa estava trabalhando com Simples Nacional e não estava sendo eficiente, estava tendo um encargo tributário ali, né, pela operação dele, maior do que deveria. Então, de repente, nós migrando ali para um lucro real, olha, lucro real, vou ter uma redução aqui da minha carga tributária de 20%, 30%. Então, o principal norte, né, o planejamento tributário, ele que vai responder isso aí para a gente tecnicamente. Legal, Matheus, você tem algum caso de cliente que você conseguiu fazer essa análise e mudar ele de regime e aumentar a lucratividade, reduzir os custos dele? Sim, até um exemplo prático, que tô em negociação com um cliente, e é muito interessante. Por exemplo, aqui a gente vive na região de café, né? Ele compra café de Minas, certo? Café em grão, cru mesmo ali, né? Commodity, né? Exato. Ele importa, pega isso do estado, traz para cá, para São Paulo, certo? E aí ele manda para uma empresa para que ela faça a torragem do café e a moagem, né? Beleza. Aí eu perguntei para ele, cara, nesse processo tem alguma informação mais, assim, analítica, detalhista que você precisaria me falar para eu poder identificar? Ele falou, tenho. Primeiro, o café, quando eu compro, se eu pego o preço de venda, ele é um CMV de 60%. Vende no Mercado Livre. Só para quem está Aí, ouvindo, CMV seria o quê, Matheus? custo da mercadoria vendida. Ou Ok, seja, se ele vende um produto a R$ 100, esse produto custa para ele de um fornecedor R$ 60. perfeito. Aí eu peguei e falei, tá, e qual que é o detalhe? Ele falou assim, eu perco 20% na hora que o cara vai fazer a moagem e a torragem. Aí eu perguntei pra ele, e a nota de perda? Ele falou, que nota de perda? Porque Não- se perde, você concorda Sim, comigo? Beleza, ele não é uma indústria, mas ele é equiparado a uma indústria, sim. e ele teria que emitir essa nota de perda. No Simples Nacional, pouco importa. Vai tributar sobre os R$ 100. No lucro real, eu tenho o CMV do cara de 60%. Eu tenho mais 20% de coisa. Eu tenho mais a comissão. É isso que me encanta no lucro real. Só que não é para todos os casos. Porque tem caso que o cara compra com meia nota, né, Gui? Sim. E aí como que eu faço? Como que eu declaro isso fiscalmente? Então, o que o Gui tá falando sobre planejamento tributário, eu acho que essa é a chave. O planejamento tributário, ele não é uma calculadora simples que eu pego o teu negócio e em 5 minutos eu detalho. Não. Eu preciso pegar teu negócio. Eu preciso analisar quem é o teu fornecedor, qual o regime que ele tá. Eu preciso saber em qual estado que ele tá. Se ele é um importador. Cara, se ele for um importador, Robson, ele estiver, por exemplo, em Santa Catarina, ele vai te mandar uma nota com crédito de 4%. Como que você paga 18% aqui em São Paulo? Não fecha a conta, entende? Então, são casos como esse que tem que ser analisado de maneira aprofundada. Por isso que o planejamento tributário é tão importante. É escolher entre as modalidades tributárias a que melhor é para você. No caso dele, por exemplo, quando eu comecei a conversar com ele, é um cara que fatura 200 mil. Paga 20 mil de DAS todo mês. Eu perguntei, qual que é o teu prolabore? 3 mil, 5 mil. Aí eu olhando, falei assim, cara, é difícil para mim, porque o governo tá ganhando 20 mil e você tá ganhando 5. Faz sentido uma operação dessa? Faz sentido uma continuação dessa? Porque não faz sentido. Não é jogar o jogo. É assim, o cara tá trabalhando 10 horas, 12 horas por dia para que o governo ganhe mais e essa insatisfação não é pra gente fazer coisa errada, mas é pra jogar um jogo justo. Tem que ter alguma outra possibilidade, entendeu? Então, essa é a Entendi. minha visão. Hoje, por exemplo, quando uma empresa ela tá lucrando bem, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Pô, o lucro tá bacana, tá dando uma grana legal. É, realmente ele tá recolhendo corretamente, né? Como que vocês analisam isso? Porque muitas vezes ele tem aquela falsa percepção, que nem você falou, olha, meu CMV aqui, eu tenho 40%. Na prática, ele não tem, né? Então, assim, às vezes o empresário ele tem essa visão distorcida da lucratividade. E muitas empresas operam assim, né? E como que vocês enxergam isso, né? Como contabilidade, vamos dizer assim, né? Na prática ali, durante a análise dos resultados. Faturamento não é sinônimo de lucro, né? Então, como o Matheus disse agora, o ideal é entender a operação. Qual que é o custo, qual é a despesa, ter essa clareza. Porque, de repente, olha, eu estou faturando 1 milhão por mês, só que meu resultado operacional é mínimo, eu estou negativo, 1, 2%. Então, faturamento não é sinônimo de lucratividade. Lucratividade, eu estou sendo eficiente, eu estou tendo um custo interessante perante ao produto que eu estou vendendo, a minha despesa operacional, como que ela tem se comportado. Então, as métricas,
é interessante você acompanhar tudo isso daí para, justamente, além de acompanhar o teu negócio, ver se ele está sendo, né, eficiente, se você está tendo uma rentabilidade, olhar para a carga tributária também. Porque quando você olha dessa forma, não somente você vai analisar a sua operação, mas vai conseguir também visualizar a questão tributária. Estou tendo lucro? Como que está esse lucro aqui? É de qualidade? Porque, de repente, a gente percebe algumas empresas que até trabalham, né, de forma híbrida, né? Tanto e-commerce como loja física. E acabam usando, de repente, ali até o e-commerce para ter esse volume. Por conta da questão do e-commerce, ele tem esse custo, né? Vamos pensar assim, mais elevado. E é onde acaba tendo algumas vantagens na hora da compra, poder de compra. Isso é muito interessante. Essa estratégia que o Gui tá falando de compra, eu acho que é o melhor dos mundos para quem trabalha com e-commerce. Porque quando a gente atrela o e-commerce, eu atrelo a uma venda muito superficial. Você concorda comigo? Porque, por exemplo, eu tenho dois produtos. Eu olho o preço. Ah, beleza, a imagem tá melhor, tudo, mas eu olho o preço. Então, a questão da compra, ela é muito direcionada ao preço, sem aquele contato humano. Então, quando você tem uma loja física e uma loja virtual, por exemplo, me chama atenção porque a loja virtual, pela escalabilidade que ela tem, né, Gui? Sim. Ela consegue fazer com que você compre melhor e tenha mais margem dentro do e-commerce. Então, isso é muito interessante. Essa questão da lucratividade, o que me chama atenção é que muita gente não sabe. Muita gente não tem noção do que está fazendo ali. Porque, vou te dar um exemplo. Um cara que vende hoje no Mercado Livre, dias atrás eu peguei um extrato de um cliente que fatura 250 mil por mês. Sabe quantas páginas tinha o Mercado Livre dele, ou o Mercado Pago? 190 páginas. Aí eu te pergunto, você acha que esse cara faz um fluxo de caixa? Para mim, fluxo de caixa, só para quem não entende, chama DFC. DFC é você anotar tudo que entrou por categorias e tudo que saiu por categorias. Ele não faz. Ah, mas tem sistemas que fazem isso meio que automático. Tem, mas tem que alguém clicar no botão e categorizar. Talvez a IA agora, com a nomenclatura, vai conseguir identificar, já está identificando. Sabe o que o cara faz? Porque a demonstração do fluxo de caixa mostra o que você precisa de capital de giro. E é muito rápido, muito dinâmico. Um produto que estava muito hypado, do nada já não está mais. Então vocês têm muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Sobre essa questão de produto. Então, a DFC mostra o dinheiro do cara, aquilo que está sendo movimentado. E quando eu pego um cliente, por exemplo, entrou 70, saiu 75. No próximo mês, entrou 70, saiu 79. Cara, essa conta não vai fechar daqui a pouco. Sabe o que ele tá falando? Preciso de empréstimo. Pra que você precisa de empréstimo? Porque se você precisar de empréstimo, esse capital, ele é pra quê? Ele tem que ter uma intencionalidade. Empréstimo, capital de terceiro, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser utilizado com sabedoria. E aí entra na DRE. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, né? Que é onde você obtém a lucratividade. Receita, custo, despesas, lucro. Cadê as provisões? Se você tem funcionário, né? Se você precisa mandar um cara embora, de onde você vai tirar dinheiro? Se você precisa trocar os equipamentos que você tem, cadê a provisão disso? Ou seja, a provisão é tudo aquilo que é despesa que não está diretamente direcionada a uma saída monetária, mas sim uma provisão de que aquilo um dia pode acontecer. Ou seja, o sócio da empresa, ele retira aquilo que de fato é líquido. E não é isso que acontece. O sócio retira o quanto ele precisa e depois a empresa vê se ela consegue pagar. E aí chega um momento, Robson, que essa conta não fecha. Que essa conta lá. Então, exemplo, os casos que eu vejo que o cara tem uma saúde financeira muito boa é o cara que ele sabe quanto que ele pega. Ele sempre tá ali, ó. Esse é o meu Prolabore. O lucro, uma parte disso eu retiro, uma parte disso eu invisto. Então, isso é muito interessante dentro de um modelo de gestão de negócio. Só que não é fácil obter. Porque, como alguém falou, você tem às vezes 2 negócios, 3 negócios, você tem várias plataformas. E cada plataforma tem uma sistemática. Às vezes você não consegue saber aquilo que está sendo retirado direto lá, e isso é um desafio, porque aí você está trabalhando com o dinheiro que caiu, mas e se houve algum tipo de reclamação foi indevida? Né? Então tudo isso é muito desafiador dentro do modelo de gestão no total. É interessante essa parte da precificação, né? Porque assim, quando a gente pega lojas físicas, né, que muitas vezes elas são representantes exclusivas de uma marca numa determinada região, ela consegue controlar o preço, porque ela é a única empresa que fornece aquele produto naquela região. Isso faz com que ela defina qual é o preço de venda naquele mercado, né, naquela região, naquele bairro. Porém, quando a gente entra para o mercado digital, que aí começa a guerra dos negócios, a guerra dos preços. Por quê? Porque aí eu estou numa briga onde eu tenho diferentes concorrentes oferecendo o mesmo produto, e aí você tem que realmente calibrar a margem, e muitas vezes
alguns segmentos e categorias do digital não são nem lucrativas. A gente já fez estudos aqui internamente para empresas, aonde ela é um grande distribuidor, ela atende praticamente o estado inteiro, e quando a gente analisa a lucratividade de algumas categorias de produto, era praticamente impraticável vender no digital. Por quê? Já estava em operação o lucro real, os concorrentes trabalhavam no Simples Nacional, aí a questão de vender meia nota, sem nota, enfim, aquela bagunça do mercado. Então, né, eu falo que as indústrias, né, e os distribuidores e importadores, eles têm a responsabilidade de saber para quem ele vende. Porque se eu vendo para qualquer revenda que está preocupada em queimar o meu produto, no final isso chega para você na cadeia primária. A gente tem até um caso interessante de uma indústria de alimentos que o preço sugerido de venda do produto, ele é de R$ 30. Mas o que que acontece? Existe um vendedor vendendo a R$ 19,90 dentro do Mercado Livre, queimando a margem do mercado e desposicionando o produto. Aí a gente foi tentar mapear e entender o que estava acontecendo, até porque ela produz o produto, ela tem uma marca própria, ela é relevante, e aí conseguiu, depois de 45 dias, chegar nesse representante e perguntar, falou, olha, mas por que você vende esse produto aqui no custo zero, na margem zero? Ele falou, ah, tá, esse produto aqui não é meu carro-chefe. É. Eu uso a sua marca, eu uso a sua empresa, eu uso o seu produto para poder vender a preço de banana porque eu não ganho dinheiro com você. Então o empreendedor ele precisa repensar para quem que ele vai vender. Porque ele está fazendo toda uma cadeia de produção, ele está gerando valor, mas talvez você tenha várias empresas que estão com você que não querem gerar valor com a sua marca. E simplesmente deteriorando precificação, deteriorando produto e mercado. Porque aí o que acabou acontecendo? O produto dele deixa de ser classificado como um produto premium e passa a ser precificado e entendido como um produto popular. Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala dessa questão do preço, quem define o preço ele é o cliente. Ele vai olhar para o produto e vai falar, olha, essa taça aqui eu pagaria X reais. Agora, se essa taça fosse da marca específica, talvez eu pagasse mais caro. E aí a gente vê a importância do poder da marca associado ao produto, tá? Ao longo, e isso é muito forte dentro do e-commerce, porque a gente tem várias empresas que criam marcas digitais, né? São as digitais native brandless, são empresas que criam marcas e crescem dentro do mercado digital. O que seria ali, vamos dizer assim, na prática, o básico bem feito para uma empresa que está no Simples Nacional, depois uma empresa que está no lucro real, esse seria o básico do dia a dia que ele vai ter que anotar aqui e falar assim, cara, eu preciso correr atrás disso, que isso aqui é o básico bem feito para quem está atuando no Simples Nacional. Sim. Olha, a premissa básica, que é o que a gente vira e mexe acaba vendo, né, nas empresas, é a precificação. Precificar, saber precificar. Então, saber o custo real do produto, de repente, olha, eu estou comprando de um fornecedor de fora do estado. Ter atenção se vai ter uma despesa acessória com a aquisição desse produto, se eu vou ter diferencial de alíquota, que nós chamamos aqui de DIFAL, né, na compra, se vai ter frete, se vai ter algum tipo de taxa, né, incidente sobre essa aquisição. Certificado ali do custo, quanto que eu quero ganhar? Qual que vai ser a minha margem de lucro? E depois, obviamente, incluir o imposto. Para quê? Para ser eficiente, olhar a operação. Olha, do começo ao fim, eu estou sendo eficiente ou não? Vou fazer aqui meu ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso vender? Então, hoje eu vejo assim que, além propriamente da questão tributária, a precificação ainda acaba sendo, né, um dilema aí para o empresário. Eu vejo nos pontos fundamentais, né, seja dentro do e-commerce, que ainda tem mais, ainda tem as comissões, né, as taxas ainda que a gente precisa embutir ali na saída, mas eu vejo ainda como um grande vilão ali do empresário também. Matheus, como que é essa operação, né? Quando a gente olha aí para... Vamos falar assim, eu tô aqui no Simples Nacional, eu tô pensando em gerar lucro real, meu contador já me ligou, falou, vamos mudar, deixa eu cancelar essas 5 empresas do Simples que você tá operando. Isso acontece bastante. Você foi singelo É. agora. Já tá no nome da esposa, do filho, do sobrinho, todo mundo tem o nome emprestado para ter uma empresa no Simples Nacional. E essa transição para o lucro real, né? Quais seriam as premissas, né, para quem quer, vamos dizer assim, se organizar melhor, ter uma gestão melhor dentro do lucro real, tirando talvez esse fantasma que a gente olha assim para o lucro real como algo muito complexo, tanto que poucas empresas no mercado brasileiro estão adeptas Isso aí. ao modelo de lucro real. Quando eu falo de lucro real, eu falo, como eu estava dizendo naquela hora, na essência de uma gestão. Então, basicamente, tudo com nota, compras com nota, bons fornecedores.
E a gente talvez vai tratar um pouco mais sobre a questão da reforma, mas a reforma vai trazer muito isso. Imagina que o cara não pagou imposto, seu fornecedor não pagou imposto. Você não vai poder ser creditado em imposto. Então, quando eu falo de lucro real, eu estou falando numa sistemática que eu preciso ter uma gestão muito bem organizada. Mas vamos para a prática, por exemplo. Eu tenho várias empresas no Simples Nacional. Se eu migro para o lucro real, eu posso me creditar do estoque. De tudo aquilo que foi comprado, eu posso me creditar do imposto que está lá nessa transição. Cara, super legal. Eu posso excluir a base de cálculo do PIS e COFINS sobre o ICMS. Estou falando um pouco técnico, mas só para acender um alerta, né? Eu posso excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Na prática, o que significa? O ICMS eu vou pagar sobre 100% e o PIS e COFINS eu vou pagar sobre 100 menos 18%, que é o valor que eu paguei de imposto. Então isso me chama muita atenção. Sobre tudo aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado, se eu emitir nota eu posso me recuperar. Sobre as minhas despesas, que é aquilo que eu posso colocar, exemplo, combustível, o plano médico. Cara, tudo isso pode ser colocado dentro da empresa como uma despesa. Eu não tô falando para colocar a despesa do filho. Eu não tô falando para você fazer coisas que, tipo assim, vão fugir da realidade e depois você vai ter uma autuação. Não, eu tô falando de você usar tudo aquilo que de fato é uma despesa, né, para que você possa colocar dentro da empresa e a empresa possa arcar com esses custos. E a partir daí você pagar um valor muito menor. Só que o grande desafio de tudo isso é como que eu gerencio isso? Como que eu aplico isso? Porque eu estava conversando com um cliente e ele é a esposa. Ele vende, ele publica um anúncio, ele não tem estoque porque ele trabalha com full. Como que faz? Que tempo que ele tem para fazer? Aí se eu falo para ele emitir uma nota de perda, ele fala: "Como assim?" Tipo, vou ter que fazer mais um procedimento burocrático. Então é muito desafiador. Só que para a gente jogar um outro jogo, né? E a gente pode até abordar esse assunto de maneira rápida, mas é importante. Por que que tem muita gente mudando agora pro lucro real? Porque o Simples Nacional, aí não vou chamar você de velho não, tá aqui. Mas o Simples Nacional é de 2016, né? 2016? Não. 2007. 2007, olha lá, tá vendo que é um pouco mais velho, é brincadeira. Mas 2007, nunca foi atualizado ninguém. Não. Agora eu te pergunto, uma empresa que faturava 50 mil reais a 2007 é a mesma coisa agora? Claro que não, cara. Porque a empresa, tipo, tudo subiu. Mas o Simples Nacional não subiu. Então o que que acontece? Uma empresa hoje, em 6 meses, ela está atingindo quase que o limite do Simples Nacional, pensando no digital, porque a escalabilidade é muito rápida. E aí o cara chega lá, o que que ele vai fazer? Para onde que ele vai? Como que ele vai mudar? Agora, o que é muito interessante é, quando eu vou para a área de e-commerce, se o cara tem legalidade naquilo que ele está comprando, Robson, ele consegue mudar para o lucro real tranquilamente. Por quê? Exemplo, nota de comissão, ele tem no Mercado Livre, da Amazon, da Shopee. Nota do frete, ele tem, porque as próprias plataformas emitem um CTE. Ou seja, é só um ajuste operacional. E aí tem os seus desafios, como a gente já estava comentando. Tem o DIFAL. No Simples Nacional, o DIFAL se paga na compra, quando você compra fora do estado. E no lucro real, paga na venda, quando você vende para um consumidor final fora do estado. Só que vai acabar com a reforma tributária de maneira gradativa, mas vai acabar. Ou seja, então eu vejo o lucro real com um olhar muito interessante, porque eu acho muito difícil passar, por exemplo, no Senado ou na Câmara, uma aprovação com aumento do limite do Simples Nacional, porque eles vão perder dinheiro, entende? Então é interessante para eles que a empresa vá, porque não é qualquer empresa que vai. Por exemplo, hoje pensando em escritório de contabilidade, não são todos que atendem lucro real, são pouquíssimos que atendem lucro real. Por quê? Porque é difícil. Então, é complicado, é lançamento a lançamento. Vou dar um exemplo. Uma empresa do Simples Nacional eu gasto 5 horas, 6 horas para fazer a contabilidade, o departamento pessoal e tal. Uma empresa do lucro real eu gasto 45, 50 horas de trabalho. E aí? Com a inteligência artificial tende a diminuir cada vez mais, mas é uma complexidade muito grande. Então, esse é o desafio. Mas para quem quer crescer, não tem outro caminho. O lucro real é a única solução nesse momento, porque senão você não vai conseguir crescer. Você tocou um tema bem importante, né? Tecnologia, inteligência artificial. Como que vocês vê essa dinâmica, né, do papel da contabilidade, né, para as empresas com o uso da inteligência artificial, né? Principalmente quando a gente fala que nós temos aí diversas empresas que têm uma certa dificuldade de gestão, né, de controle, de organização. Você acredita que isso vai acelerar um pouquinho essa parte contábil na prática para, no caso, para a dinâmica dos empresários, para ele poder realmente falar assim, olha, cara, agora com a IA associada à contabilidade, eu estou tendo informações mais precisas, mais rápidas para a tomada de decisão. Perfeito. Vai ajudar muito, já tem ajudado, né? Principalmente com relação à complexidade do processo, né? Então, como o Matheus citou, de repente, ó, demando lá 10 horas para fazer um serviço contábil. Praticamente essas 10 horas são tudo operação.
operacional. Pessoa ali da frente digitando, lançando, importando. Com a IA, a gente vai conseguir o quê? Reduzir esse tempo, otimizar tempo, melhorar a qualidade do serviço, analisar. Isso é o que a gente sempre sonha, né? Sim. Em ter esse tempo a mais para quê? Para você analisar cenários. Porque a gente fica muito preso à burocracia, né? A cumprir com as obrigações, aos prazos. Então, a gente sempre está... esse mês, praticamente, nós temos a ECD. E a ECD é uma declaração que é entregue anual. Então, estamos correndo para entregar, tem que entregar corretamente. Então, você acaba perdendo tempo. Com a IA, a gente vai ter o quê? A possibilidade, principalmente na parte contábil, reduzir tempo, ter cenários, poder prestar um serviço de uma qualidade maior para o nosso cliente. Então, só tem a ganhar. Então, o empresário, por outro lado, ele vai poder ter métricas, né, para o negócio dele ali de qualidade, analisar cenários também, né, e, de fato, usar a contabilidade e a escrituração fiscal, né, a parte toda fiscal ali, em favor dele. Ótimo. Como que você analisa hoje, por exemplo, vamos falar, empreendedor, vou montar uma empresa, sei lá, eu tenho uma MEI, né? Vou virar Simples Nacional, vou virar Lucro Real. é, Passa um overview, né? Qual que seria esse overview para iniciar no Simples Nacional, né? Quais são as obrigações que ele teria que fazer para hoje ter uma empresa no Simples Nacional operando? Quais seriam a dinâmica do dia a dia dele ali? Precisa ter nota de entrada, de saída, enfim. Como que seria essa dinâmica na prática para o empreendedor falar, ó, eu vou abrir um Simples Nacional, vou montar meu negócio, o que ele precisa se organizar ali de dinâmica? Ó, tem que ter nota fiscal de entrada, de saída, enfim. Legal. É uma pergunta bem interessante, porque a maioria dos empresários, eles pensam só em começar, né? Mas não pensam no amanhã. Olha, onde eu quero chegar, né? Então, é importante que quando ele começa já de uma forma certa, comprando corretamente, 100% com nota, saindo a nota, embutindo o imposto, ele já vai estar com a linha de processo ali pronta. Se amanhã ou depois, olha, você vai precisar mudar para um lucro real, o processo já está desenhado, a esteira já está rodando, né? Então é muito mais fácil quando já começa com a mentalidade correta, mesmo no Simples Nacional, na MEI, né? Temos casos de clientes que começaram na MEI, inclusive em e-commerce, hoje estão ali no Simples Nacional, no lucro presumido, começaram, né, engatinhando ali, mas já pensando lá na frente. Então é importante ter essa mentalidade, essa cultura. Estou começando no Simples Nacional, na MEI, mas aonde eu quero chegar? Vamos fazer da forma certa, entender cada ponto, né? Tem dentro da empresa nós temos também outras frentes ali para se pensar, mas já começando certo, principalmente nessa parte fiscal, contábil, já é um grande caminho. Legal, Matheus. Hoje, o empresário que ele vai iniciar uma empresa e aí ele está analisando ali a opção de ser uma empresa lucro real. O que ele precisa ficar atento dentro dessa operação no início para que realmente faça sentido ele estar no lucro real e ele realmente tenha lucro, né? E Tenha não lucro. prejuízo no Não final da prejuízo. operação. Acho que o primeiro passo é analisar fornecedores. Primeiro passo. Se você tem uma compra legalizada de fornecedores que são qualificados, quando falo qualificados você precisa saber se o cara é lucro real presumido, que nível que ele tá. Ele é um cara grande, é um cara pequeno como você? É o primeiro passo. Você entendendo que ele é, por exemplo, um cara do lucro real, um cara do lucro presumido, que pode dar crédito de imposto para você, o outro passo, e se você quer crescer, porque pensa comigo assim, ó. Imagina que nós montamos uma empresa hoje, certo? E o nosso grande objetivo é fazer essa empresa sair de 50 mil para 300 ou 400 mil. O que eu tenho que fazer naturalmente? Investir em tráfego pago, em ads, sei lá, direto no Mercado Livre Ads. Eu preciso fazer investimentos, certo? Ou seja, essa operação ela vai dar prejuízo, concorda comigo? E se ela vai dar prejuízo, talvez o lucro real é a melhor opção naquele momento. Então, uma coisa que muita gente acha, estou no Simples Nacional, eu posso migrar para o lucro real no meio do ano? Pode, normal. O que você não pode é voltar. Então, exemplo, pegamos uma empresa agora, migramos ela para o lucro real agora, eu não posso voltar ela para o Simples até dezembro. Eu preciso ficar com ela até o Vamos Simples. clarear essa regra. Então, se você está hoje no Simples Nacional, né, estamos no Isso. meio do ano, fui lá e migrei para o lucro real. Perfeito. Rodei 90 dias, falei, cara, não deu certo. Você não pode voltar. Não posso Você voltar. pode voltar em janeiro. Entendi. Então é de Então, eu tenho janeiro que em finalizar o ano em janeiro. Exato. Se ele faz essa transição ali em setembro,
certo? Aí eles rodam lá setembro, outubro, novembro, e aí dezembro ele fala, cara, eu quero voltar, ele Ele volta poderia. normal. A única questão é que tem que ser feita uma análise de faturamento, porque Sim. o Simples Nacional tem um limite de faturamento. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu, por exemplo, encontro empreendedores que são da área de e-commerce que o cara fala assim, cara, eu quero faturar. E às vezes ele utiliza essa estratégia de, eu vou de fato, vou utilizar uma palavra pesada, mas vou prostituir meu produto, ou seja, vou colocar ele no preço mais barato que possível, porque eu vou escalar a minha conta, vou criar um corpo na minha conta e depois, de fato, eu vou ter lucratividade. Se ele faz isso com consciência, com sabedoria, de fato ele consegue. Porque depois ele consegue mudar os produtos e aí começar a ter uma lucratividade. E aí eu te pergunto, comissão, ads, tudo isso tem nota. E eu vou poder me acreditar. Eu posso me acreditar. Então, isso que me encanta no lucro real. Só que não é fácil. Isso precisa ser muito bem calculado, né, Gui? Tipo, se você vai fazer um planejamento tributário, esse planejamento tributário tem que ser muito detalhado. Você tem que analisar os fornecedores, você tem que analisar, por exemplo, os produtos que você está trabalhando. Às vezes o produto que você trabalha, ele tem uma alíquota diferenciada, uma alíquota menor ou uma alíquota maior. Então, tudo isso é muito detalhe que tem que ser analisado. Por isso que não existe planejamento tributário de 5 minutos de uma planilha simples. Não existe. Planejamento tributário tem que ser feito, exemplo, você tem que saber o que o cara está consumindo ali de despesa ali para você orientar. Então, todas essas informações precisam estar dentro do corpo de uma análise para aí sim fazer de fato o que nós chamamos, que é o termo, né? É elisão fiscal. É escolher entre as possibilidades tributárias aquela que melhor você vai se beneficiar. Ponto. Agora que a gente debateu alguns assuntos sobre lucro real, simples nacional, a gente vai entrar um pouquinho na prática, tendo um olhar um pouco mais específico para alguns segmentos, né? Então, quando a gente fala de uma indústria de pequeno porte, que compra insumos, né, compra ali a matéria-prima, embalagens, como que você vê essa indústria dentro do Simples Nacional, né? E depois a gente vai ver como esse parecer dentro do lucro real. No Simples Nacional, a tendência, né, é que ela comece ali com uma carga desonerada, né? Uma empresa aí que fatura aí uma indústria numa média de 15 mil por mês, ela vai iniciar ali com uma alíquota de 4,5%. 4% a alíquota tradicional ali de entrada do Simples e mais 0,5% de IPI. Temos a possibilidade de outro regime? Sim, mas o interessante, né, novamente, planejamento tributário. Observar toda a cadeia de custos ali da matéria-prima adquirida, embalagens, enfim, fretes a ser contratados. Olhar, né, para todo o processo fabril e visualizar oportunidades de crédito, né, juntamente ali com um planejamento tributário. Como seria a dinâmica dessa empresa, né? Uma pequena indústria, lucro real, Ah, né, que compra insumos. Acho que até o exemplo que você comentou, essa sim. operação aí de café seria algo bem, bem interessante para analisar o contexto dela dentro do lucro real. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês sobre uma questão importante dentro dessa questão da pequena indústria, né? Se é uma pequena indústria, na maioria das vezes, vamos pensar um equipamento. Ele compra um equipamento. Dificilmente ele compra à vista. Então ele comprou Parcelado, isso aí. parcelado por juros do Ou banco e tal. financiamento. Se eu penso em Simples Nacional, os juros do banco, o que acontece? Nada. Não Se eu importa penso em nada. lucro real, isso é uma despesa dedutível. Lógico que tem toda uma regra para ser feita lá, certo? Se eu comprei isso, uma máquina nova de uma empresa ok, legal, que não é usada, vai ter ICMS, PIS e COFINS. Eu posso me acreditar disso. Dentro de uma sistemática também, através do que nós chamamos de SIAP. Ou seja, é um ativo imobilizado que eu vou me acreditar daquele imposto. Toda a manutenção daquela máquina, despesas como, por exemplo, treinamento ou trocas de peça, se tem nota, eu posso me acreditar. Então, só que esse mundo da Alice do País das Maravilhas é lindo, mas na prática às vezes não é o que acontece, porque às vezes você compra uma máquina usada, o cara não tem nota, entende? Então, pro lucro real, se você falar assim, cara, eu vou pro lucro real, eu preciso entender que eu vou ter que jogar um jogo limpo, porque senão não vai fazer sentido. Se você não tem a nota da máquina, já acabou, já não tem mais o que fazer, você não consegue mais ir pro lucro real. Agora, o que me encanta é, a máquina quebrou. Gastou, sei lá, um absurdo lá pra arrumar a máquina. Tem nota? Crédito. Entende? É... Pô, Matheus, e em cima da mão de obra? A mão de obra não tem. Mas, exemplo, todo produto que foi perdido ali, se emite nota, eu tenho crédito. Então é isso que me encanta no lucro real. Só que não é tão simples assim de se fazer. Por isso que precisa ser muito bem orientado, a gente precisa calcular tudo isso. Porque às vezes o que acontece é, quando está iniciando uma operação, como por exemplo uma indústria, na maioria das vezes o cara tem pouquíssima lucratividade. Porque é muita despesa, ainda mais indústria, a regulamentação, tudo isso acaba gerando um custo muito alto para a empresa. E isso
Para o lucro real é benéfico, para o Simples Nacional pega o faturamento e tributa. Então, o que me encanta no lucro real é essas possibilidades, entendeu, Robson? De você poder se creditar, de você jogar um jogo que você consegue ter um jogo de cintura. Vou dar um exemplo. O mercado, nesse momento, é um mercado que não está muito legal, não está saudável para todo mundo. Tá, se não está saudável para todo mundo e está todo mundo aparentemente com algum tipo de prejuízo, não há o que se falar de pagamento de imposto de renda e contribuição. No Simples Nacional, paga sobre o faturamento. Então, quando eu olho para tudo isso, me encanta o lucro real por esse motivo, mas não é tão simples. Tem casos, por exemplo, em que eu fui analisar, quando eu analiso, né, vou dar um exemplo. O cara vendia na Amazon, no FBA da Amazon, certo? Na Amazon, pelo FBA, a nota fiscal de frete ela é emitida, mas é a própria Amazon que se credita do imposto. Mesmo do valor que desconta dele. Tá lá assim, ó, tomador de serviço, Amazon, não tá o meu cliente. Quando eu fui fazer o cálculo do planejamento tributário, eu não posso me creditar do ICMS, PIS e COFINS que está no frete. Ou seja, não é vantajoso. Ele falou, Matheus, se a gente muda, eu não sei. E aí, olha que interessante. Ele falou, cara, eu pago 60 mil de frete todo mês, porque eu utilizo só o FBA da Amazon. Eu falei, interessante. Cadê o documento? Não, mas para que o documento? Eu quero olhar o documento. Mas para quê? Cara, eu preciso olhar o documento. Senão, eu não vou fazer uma alteração de um regime tributário. Quando eu olho o documento, tá lá. Eu falei, ó, por esse motivo, só por esse motivo eu não te migo pro lucro real. Porque a operação dele tinha 5% de lucratividade líquida, faturando 280, 300 e pouco, entendeu? Então o lucro real seria muito vantajoso. Mas quando eu olho uma operação como essa, como fica? Entende? Então o lucro real é um jogo do detalhe. Mas é um jogo do detalhe para quem quer crescer. Não é pro cara que, cara, eu tô faturando 50 mil e tô aqui bem feliz. Cara, 50 mil, 6% de imposto. É normal, você não tem complexidade, você vai falar com o contador uma vez por ano. Agora, se você vai pro lucro real, você vai ter que conversar com o contador toda semana, cara, né? Ou Sim. seja, é muito mais dificultoso, mas é o jogo de quem quer crescer. Cara, tá falando em crescimento, você tá falando, obviamente, em regulamentação, em gestão e tudo mais. Agora acho que a gente vai falar com boa parte do mercado brasileiro, porque assim, a gente vai falar de uma empresa de varejo, física, que também opera com vendas online, né? Então ele tem lá seu estoque, ele tem seu ponto comercial, ele tem funcionários, enfim. Mas também ele tem essa ponta no digital, vendendo aí através de marketplaces, e aí realmente ele acaba entrando nessa complexidade, né? Eu me mantenho no Simples Nacional, eu migro para o lucro real, porque assim, agora eu estou vendendo um volume maior, aí eu tenho um tal de default também que entra no meio dessa briga, enfim. Eu queria começar com o Guilherme perguntando. Sou uma empresa varejista, tô no Simples Nacional e também faço venda via Marketplace, né? Como que é a dinâmica para esse tipo de regime? É legal. O ideal é separar as operações, né? Então, você tentar levar as operações separadas, porque, de fato, né? O custo do produto é o mesmo. O que vai diferenciar uma operação da outra? Os custos que você vai ter com plataforma, meios digitais, de repente o físico, um frete, ó, vendo para fora. Então, o ideal é analisar, né? Trazer de formas separadas o custo ali do produto, a precificação. De repente, você pode vender, né, em alguns casos, com valores diferentes, né? Por tabela ali. Mas o que eu vejo como oportunidade, quando a empresa ela começa a escalar ali dentro do e-commerce, ela começa a ter poder de compra, então ela consegue comprar melhor. Então, de repente, a margem melhor dela, que é no físico, ela vai ter um preço, né, de qualidade ali, de custo, podendo manter o preço da precificação ou ser mais competitivo, mas de fato, ter essa condição, né, de comprar melhor, reduzir o custo e ter uma lucratividade maior. Então, é bastante interessante. Outro ponto, né? Você mesmo citou aí, Robson, da questão da venda fora do estado. Olha, eu comecei a vender legal, vou ter que sair do Simples Nacional, vou para o lucro real, fazer toda a análise, todo o planejamento tributário, olhar o default que vai ter na saída, né? Então, até terminar aí, de fato, iniciar, né, na verdade, a reforma tributária é, na parte do ICMS. Então, é interessante entender, ó, quanto que eu vou pagar ali na saída, o que eu vou ter na saída, qual que vai ser, né, a nossa carga tributária final, olhando toda a operação, absorvendo custo, despesa, o que eu vou acreditar, o que eu posso, o que eu não posso acreditar. Então, é bem interessante, né? Mas a menina dos olhos aí que eu vejo aí nesse cenário é a possibilidade de você escalar, começar a comprar bem e reduzir ali, né? Com poder de compra, né? Ser mais eficiente. Ótimo. Então vamos lá, uma operação de varejo que Certo. tem vendas no mercado digital, né? Acho que a boa parte das empresas hoje estão com um pezinho no digital ou querem entrar. Como que seria a dinâmica
né, de imposto para ela, como seria a dinâmica de negócios para ela operar dentro do lucro real. Tá. Então, vamos falar de caso prático, pode ser? Sim, Tá, vamos lá. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que vende no e-commerce, eu colocaria essa empresa no lucro real, tá? E teria uma outra empresa, que é essa empresa física, porque se eu pego uma empresa hoje, um comércio físico, tá? Aí você pode me ajudar, tá, Gui? 50 mil, 60 mil, 100 mil de faturamento hoje, e ele se mantém naquele faturamento ali, estagnado, não tem muita evolução. Se eu pego um e-commerce, o cara pode sair de 50 para 100, 150 e, cara, é só dependendo acordou. da agência, vai até mais. Ele dormiu, acordou, já Exato. multiplicou o faturamento. Eu falo, os meus clientes, ele fala assim, cara, a minha maior realização é quando eu acordo 3 horas da madrugada, apareceu assim, ó, Mercado Livre. Você vendeu, Você né? vendeu. Você vendeu. Então, eu colocaria uma empresa, uma operação no lucro real e uma outra operação no Simples Nacional. E aí, olha só, quando eu faço uma operação dessa, por exemplo, a operação aqui, física, no Simples Nacional, por onde eu compro? Eu vou comprar pela empresa do lucro real. Mas aí, se eu compro pela empresa do lucro real e a empresa do Simples Nacional, como que ela fica? Eu preciso fazer uma transferência de mercadoria, eu preciso emitir uma nota. Ou seja, você não pode fazer de qualquer jeito. Vou dar um outro exemplo. Um e-commerce hoje, naturalmente, ele tem 2 funcionários. Um e-commerce tradicional, 300 mil, nessa faixa, né? Um e-commerce pequeno. Ele tem 2 funcionários. Esses 2 funcionários podem estar no lucro real. Mas toda a operação, toda a loja física, que pode ser que tenha 8, 10 funcionários, estão no Simples Nacional. Ou seja, no Simples Nacional eu não tenho a incidência do patronal. Ah, Matheus, eu vou ter o DIFAL. Beleza, você vai ter o DIFAL. Mas os custos são tão grandes no e-commerce que, por exemplo, a maioria dos meus clientes, se eu faço o cálculo lá, o que ele paga? 4 a 6% de diferencial de alíquota. Ele não paga PIS, ele não paga COFINS, ele não paga ICMS, ele não paga nem imposto de renda nem contribuição, porque a operação ela dá prejuízo, fiscalmente falando. Mas é o que o Gui falou, aumenta a minha possibilidade de compra, eu compro mais. E aí quando eu olho para a operação dele física, de 100 mil que ele está faturando, esse cara tem 30% de margem líquida, entende? Sendo que no e-commerce ele tem 5%. Então, é isso que me chama a atenção dentro do lucro real. É isso que eu faria numa situação como essa. Só que eu tenho que analisar. Tem que ser analisados os números. Eles não podem ser assim, de qualquer jeito. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Se eu tenho uma operação, tá? Hoje, uma operação em Santa Catarina, por exemplo, e eu compro de Santa Catarina direto, esse produto vai vir a 7,12, né, Gui? No caso de Santa Catarina, viria com ICMS de 12%, porque chama alíquota interestadual. Certo, mas estava estudando esses dias, já existe uma decisão do STJ falando que se eu montar uma filial em Santa Catarina, transferir, comprar mercadoria por lá eu vou pagar, o cara vai me vender 19%. E se eu transferir essa mercadoria para São Paulo, eu não vou pagar diferencial de alíquota. E o crédito vai vir integral para mim. Opa. E aí, se eu penso em Santa Catarina, quando eu falo de lucro real, eu tô falando assim, vamos abrir as Sim. possibilidades. Lucro real, Santa Catarina tem benefício fiscal. E foi tomada uma decisão que até 2033, quem aderiu ao regime especial de e-commerce para o lucro real, ou para o lucro presumido em Santa Catarina, pode ficar até 2033. Então eu posso manter um polo lá, porque os meus fornecedores são de lá, e tem muita gente que compra às vezes fora do estado. Porque acha que é vantagem, porque o produto sai mais barato na primeira vez, né? Eu tô olhando, o produto é mais barato. Só que quando eu vou olhar efetivamente, eu não calculo o custo do diferencial de alíquota, eu não calculo o custo dessa diferença de alíquota que é, tipo, lá é 4, ou 7, ou 12, e aqui é 18. E aí eu tenho essas possibilidades. Eu começo assim, não é um jogo assim, é o Simples Nacional, acabou. É o DAS e não tem o que fazer. É isso. Ou você tem filho, sogra, mãe, pai, bora abrir no nome deles. E aí, olha o risco que começa isso. Foi tomada uma decisão agora, há pouco tempo, o cara que pega uma empresa do lucro real e pega uma empresa no Simples Nacional, bota todos os funcionários lá. O cara foi lá e decidiu. E autuou o cara em assim. É inacreditável. E serviu como exemplo para a maioria. Matheus, isso pode? Tá todo mundo fazendo. Entende? Ou seja, eu coloco meus funcionários numa empresa do Simples Nacional e monto uma empresa do lucro real. Para eu poder economizar a contribuição patronal. E aí, eu não tenho só isso. Eu tenho a abertura de várias empresas. Eu peguei um cliente agora esses dias que ele tinha 6 CNPJs. 6. E assim, não era no nome de outras pessoas. Ele tinha 2, a esposa tinha 2, e aí o filho dele de 16 anos foi emancipado para ter empresa. Eu falo, cara, olha o nível que a gente chega. Qual que é a diferença do que, por exemplo, foi feito na Lava Jato, no sentido de esquema? Porque isso é totalmente errado, isso vai dar problema em algum momento. E se não der problema, sabe qual que é o negócio? Você não controla nada. Você nem sabe. Porque você compra por uma empresa, como você vai saber que empresa você comprou? Como que você gerencia tudo isso? Se comprar por uma empresa, às vezes é difícil você controlar isso em via sistema.
Como que você faz isso numa operação que nem que você tem um monte de funcionário, um monte de empresa, sabe? Então, fazer isso de maneira estruturada, onde eu tenho 2 empresas certinho, é uma coisa. Fazer isso de qualquer jeito, tipo, eu vou pegar várias empresas porque eu só quero mascarar o faturamento, é uma loucura. Na minha visão, é uma insanidade, porque isso em algum momento vai dar problema. Tem cobrança chegando de 2022. Tem cobrança chegando de 2021. Cara, vai chegar. A Receita ela não tem uma eficiência na fiscalização, mas ela vai trabalhar o que nós chamamos com prazo prescricional. Bate os 5 anos, ela vai lá e fiscaliza, entendeu? E aí chega a conta. Quando a gente pega uma operação que ela foi criada para venda digital, então ele criou a empresa, abriu o CNPJ e ele falou, cara, meu objetivo é vender 100% no digital, que é a realidade de muitos negócios que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia. É, e aí tem essa decisão, né? Eu vou começar a operação, eu vou ficar no Simples Nacional ou eu vou ficar dentro do lucro real? Como que você vê essa questão de uma operação que está começando? Quais são as vantagens para ele e quais seriam as desvantagens para ele com relação ao uso do Simples Nacional? Quando inicia ali no Simples Nacional, né, no caso, no exemplo prático aí, né, dentro do digital, o ideal é, de fato, ir acompanhando a operação, como que ela está se comportando, como que está a eficiência tributária, qual que é a carga tributária que a empresa está tendo, quem são os fornecedores. De fato, né, como o Matheus citou, a gente tem esse cuidado para quê? De repente, durante o ano, estou no Simples Nacional. Mas durante o ano, olha, eu estou percebendo aqui que os meus fornecedores, de quem eu compro, todos dão crédito. A minha operação aqui, basicamente, eu vendo 50% dentro do estado de São Paulo, o restante fora. O DIFAL não vai pesar tanto na conta. Há de se avaliar a questão da mudança do regime tributário. Então, nós temos mecanismos legais hoje para fazer essa mudança. Então, é interessante, né, como a gente diz aí no português, claro, né, trocar o pneu com o carro andando. Então, é perfeitamente possível isso, né? O que, de fato, acho que o empresário tem que ter a consciência aí, né? Manter, né, o cuidado da operação, acompanhar, ser analítico, né, ver ali o dia a dia da empresa. Entendi. Então, se a gente for listar aí as principais informações, né, que esse empreendedor precisa analisar, né, quando ele vai abrir uma operação de e-commerce no Simples Nacional, seria a projeção de faturamento que ele tem prevista. Sim. Eu falo que é difícil prever porque a gente não sabe quanto que a gente vai vender, né? A gente Sim, sabe que sim. vai começar, mas a escala de crescimento ele se dá durante o dia a dia. Ele também precisa avaliar, então, se ele compra dentro ou fora do estado. Esse é um ponto que ele precisa avaliar. E ele precisa também saber se nessa compra ele vai ter o crédito de ICMS, de quem que ele está comprando esse produto. Sim. E em cima desses indicadores, e aí ele consegue sentar com o contador e falar, olha, esse aqui é o caminho que a gente tem que trilhar. Então seria basicamente esses detalhes que esse empresário precisa estar atento e verificar antes de realmente decidir pelo Simples Nacional. E quando a gente vai para o lucro real, né? Como que é essa dinâmica? Estou montando um e-commerce, vou abrir minha operação agora, né? Vou me enquadrar no lucro real. Meu contador falou que eu tenho que ser lucro real, porque o e-commerce a margem é muito baixa, então eu vou já iniciar minha operação com o lucro real. Quais são esses principais indicadores que eu preciso validar para realmente dar aquele vistinho e falar, cara, estou entrando no regime certo? Tá. As informações vocês mesmos já mencionaram, questão de custo, de análise de fornecedor, mas no atual momento que nós estamos, eu estudaria muito bem os 3 regimes especiais que nós temos de e-commerce hoje no Brasil. Por quê? A reforma tributária, talvez a gente venha comentar um pouquinho sobre ela, mas o que que ela vai trazer para nós? Uma igualdade tributária que não existe hoje no Brasil. É esse o nosso maior problema hoje é esse. Não existe uma igualdade tributária. Ou seja, não é simples. Tem um segmento de empresa que paga muito imposto, tem outro segmento que paga muito pouco. Exemplo, eu tenho um cliente que vende muda de planta, ele não paga ICMS. E aí? Como compete com você? Que vende, sei lá, eletrônicos e paga 18 mais, sei lá, 20 e pouco de IPI. Uma loucura. Então, a reforma ela vai trazer essa igualdade. E o que que vai acontecer? Os regimes especiais vão acabar de e-commerce. Como eles vão acabar, vai ser um mega desafio. Por quê? Porque, por exemplo, Minas Gerais, Extrema, é um polo do e-commerce. Tem muita empresa lá, porque, obviamente, aderiu ao regime especial. Em Minas Gerais, você paga 1,30 de ICMS mais o diferencial de alíquota. Em São Paulo, você paga 18. Você acha que o cara vai pra lá? Não vai. O cara tem operações lá. Atrás comprei um ar-condicionado de uma empresa lá, fui ver, a operação dela tá lá. Comprei um outro negócio lá, um equipamento, a empresa tá em Minas. Ou seja, é um polo. Minas, Santa Catarina e Espírito Santo. Então, eu iria por quê?
monto uma operação, matriz em São Paulo, monto uma filial lá e terceirizo a entrega por lá, porque o produto tem que sair por lá, tem que ter uma legalidade. Mas eu pensaria muito na questão do regime especial. Porque, não vou usar o regime especial por enquanto, mas adere e no tempo você vai vendo se vale a pena utilizar ou não. Nas outras questões entender toda a operação, ver se realmente tem crédito e calcular. É aquilo que eu falo. Você chega no médico, o médico olha pra você e fala assim, ô Robson, cara, você não tá bem. Você fala, cara, beleza, com que dados? Você fez exame de sangue? Você fez um ultrassom? Você fez um check... Com que base você tá olhando? Você tá olhando no meu rosto e falando que você não compensa? Então, se você não sentiu confiança de que o contador de fato pegou os dados, fez o cálculo, eu já vi um planejamento tributário que o Gui fez, cara, super detalhado. A gente também faz. Inclusive lá no escritório, eu cobro para fazer o planejamento tributário, que muita gente às vezes não cobra nem para fazer. Isso tem que ser cobrado, isso tem que ser analisado de maneira aprofundada. Porque se você não analisar isso de maneira aprofundada, você não vai ter os dados. É a mesma coisa do médico. Se você chega no médico, o médico vai falar assim, cara, vou te receitar esse remédio. Mas por quê? Como que funciona? Você fez algum check-up? Você analisou alguma coisa? Porque você não pode dar uma solução para algo que você não conheça, para algo que você não tenha dado. Então, exemplo, quando eu pego um cliente, eu analiso no mínimo de 3 a 6 meses para trás, porque existe uma estabilidade de faturamento na maioria dos negócios, onde você consegue analisar o que foi de custo, como que ele operou, de qual foi o fornecedor. E às vezes a estratégia cara, eu preciso que esse fornecedor você troque. Você vai ter que arrumar outro fornecedor para que você possa continuar crescendo. Ele fala, beleza, me dando tempo, eu faço. Agora, qual que é o desafio? Eu tô com um cliente lá, que daqui 2 meses ele estoura o limite do Simples. E 90% dos fornecedores dele é do Simples Nacional. Esse cara, assim, de verdade. Eu olho pra carteira dele e falo assim, esse cara não vai aguentar. Porque 90%. Ele falou, Matheus, tem que trocar. Eu falei, então, cara, ele se tornou meu cliente agora, mas não foi feita uma análise. Cara, que tipo de papo isso? E aí você fala, pô, mas contabilidade é um negócio muito chato. Meu amigo, contabilidade no Brasil, o empresário tem que dominar. Tem que conhecer, tem que se aprofundar, porque aqui é um manicômio tributário. Muito da nossa lucratividade às vezes está no tributário. Está numa jogada que a gente faz, uma preparação, por exemplo, para a reforma tributária que nunca aconteceu e que vai acontecer agora, que você está perdido, você fala assim, e agora, o que eu faço? Pode ser que isso tenha uma estratégia. Por exemplo, eu olho para a reforma tributária e eu fico encantado com a possibilidade que vai ter para o e-commerce. Porque o e-commerce, na maioria dos negócios, ele tem uma legalidade total. Né? Ele tem as notas de comissão, ele tem as notas do frete. Comparando com um negócio, o cara não tem nem despesa de aluguel, porque o aluguel é no nome de fulano, ele não vai conseguir abater. Se eu olho para o e-commerce, eu tenho muitas despesas que são dedutíveis, que são documentadas, que tem, ou seja, a questão comprobatória do documento para que eu possa utilizar o crédito. Se eu pego um negócio físico, o cara tá declarando 50%. 30%, entendeu? No e-commerce, não, o cara tá declarando 100%, então não vai mudar muito para ele. E esse cara vai pagar muito menos. E aí, com o encerramento do DIFAL, isso vai ser maravilhoso. E tudo vai poder tomar crédito. Exemplo, hoje, a agência, quando você cobra uma mensalidade do seu cliente, ele não pode abater isso de imposto aqui. Não. Quando a gente cobra uma mensalidade do escritório, ele não pode abater isso de imposto. Com a reforma tributária, ele vai poder. Ou seja, quando a gente for vender agora para o cliente, a gente vai poder falar assim, cara, isso aqui você vai abater de imposto, meu querido. IBS, CBS, você vai tomar crédito disso aqui, você tá entendendo? Então, quanto mais você pagar para contador e agência, investimento, cara, vai ser vantagem, concorda comigo? E até a gente vai ter que calcular isso. Só que uma questão importante, o escritório tem que ser também do regime do lucro real. Como que a gente vai migrar para o lucro real nesse momento? Porque esse é o desafio. Só que isso tem que ser calculado, tem que ser com número. A gente tem que trabalhar com dados para poder tomar decisão. E com a IA, a gente pode fazer muita coisa. Muito bom. Vamos pegar um exemplo prático aí. Vamos falar que o seu Antônio tem uma empresa há 50 anos e essa empresa aí ele já tem prédio próprio, já tem estrutura, o estoque está pago e ele se mantém no mesmo regime tributário. Enfim, é uma empresa tradicional, 50 anos de mercado, todo mundo conhece na cidade. Enfim, ele já tem toda uma estruturação e organização. Quando você olha uma operação como essa, né, uma operação saudável, que tem a sua lucratividade, né, que não tem uma alavancagem, um capital de terceiro, e ele se mantém no mesmo regime tributário, né? O que você recomendaria ele revisar, né? Falando assim na parte tributária e contábil, para realmente entender se realmente ele está enquadrado no regime certo ou não? Sim. Interessante é validar, né? Validar através do planejamento tributário. A gente está sendo até redundante, mas o planejamento tributário ele é fundamental, né? Para a gente identificar realmente se ele está sendo eficiente, se ele está pagando o imposto certo, né? De uma forma reduzida.
Então, de repente, o seu Antônio, a empresa dele, todos esses anos, ela esteja, né, um exemplo, no Simples Nacional ou no lucro presumido, está funcionando, está dando tudo certo, ele está pagando imposto devido, mas olha, de repente, se eu mudasse essa operação dele para o lucro real, ele faz tudo corretamente, compra certo, a despesa é registrada, pô, ele vai estar pagando menos imposto. De repente, não, o Simples Nacional, para ele, pelo perfil dele, pelo faturamento que ele vai pagar menos imposto. Então, assim, fazer essa análise, entender, né, todo o cenário dele, a folha de pagamento dele, quantos funcionários ele tem, se ele consegue, de repente, migrar para um outro regime tributário, que ele vai estar dentro da legalidade, né, de fato ali, pagando menos imposto de forma justa. Ótimo. Qual que é o erro mais comum que vocês vê quando o assunto é lucro real? O erro mais comum Os erros mais comuns. é a desorganização, né? Quando a gente fala vamos dar nome às desorganizações. Por exemplo, ele não tem uma gestão financeira boa, não tem um controle de estoque Ele não bom. sabe quanto ele lucra de fato, ele tem uma confusão ali de contas bancárias, onde ele usa a conta bancária como se fosse dele, certo? Ele tem, por exemplo, às vezes fornecedores ruins, que o cara fala, só vendo para você com meia nota, ou eu sou do Simples Nacional, então ele não é um cara que também tá crescendo junto com ele, então ele vai, obviamente, ele não vai conseguir crédito, então ele vai ter que continuar com esse fornecedor, certo? E aí, algumas outras coisas que me chamam a atenção, ainda mais no lucro real, é que como que o cara opera, tá? Se eu tô falando que o cara tá tendo uma confusão ali, gestão e tudo mais. Como ele sabe o quanto ele tá lucrando, como ele sabe qual o faturamento que ele tem que atingir para chegar num outro nível, se ele só tá levando, entende? Então, o que eu vejo é, se você não tá olhando com um olhar de gestão mesmo, de empresário, porque eu acho que empresário e empreendedor são coisas diferentes. Eu acho que quando eu montei o escritório, a minha cabeça era de empreendedor, era de desbravar o mundo e crescer e beleza. Hoje meu olhar é, beleza, chegou tantos leads, quantos eu fechei, qual foi a margem desses caras, da onde que veio. Cara, é número, é coisas que a gente, é papo que a gente precisa trabalhar como empresário. Vou dar um exemplo nesse caso que você estava falando até do Antônio em relação a aluguel. Por exemplo, se ele é um cara que não está olhando muito para gestão, ele vai olhar para o aluguel que o prédio é dele, tá na pessoa física dele, e ele não vai poder tomar crédito nenhum. Agora, se ele monta uma holding patrimonial, né, Gui? E o Gui é muito bom em holding. Se ele monta uma holding patrimonial, bota esse prédio lá na holding patrimonial e a holding patrimonial emite uma nota fiscal para a empresa dele, ele pode tomar crédito, não pode? Sim. Opa, olha como mudou o negócio. Tipo, algo que parecia impossível, já mudou o cenário. E agora, como que você faz isso, sendo que você tá numa confusão, você não sabe nem o que que é seu, o que que é da empresa. Se eu peço um relatório, por exemplo, de despesas, você fala assim, cara, exemplo, se você é um proprietário da empresa, você tem que ter um salário. E você tem que visar o lucro. Acabou. Seu salário é 20 mil, é 20 mil que você tem que pegar. E você tem que trabalhar no mês pelo resultado para que você possa obter o lucro. Não é assim que funciona na prática. Funciona na prática vai pagando as contas, beleza, no final do mês a gente vê. Se a empresa teve capacidade de pagar as contas, amém. Ou seja, eu peguei uma cliente, uma escola, e aí essa cliente, ela estava tendo 1% de lucratividade. Porque todo o lucro que ela tinha, ela pegava da empresa. 25. Um mês ela pegou 10, outro mês ela pegou 15, no outro mês ela pegou 45. Aí eu olhava a conta bancária dela, só tava assim, ó, negativo, um cheque especial, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Aí zerava. Você tá entendendo? Que tipo de gestão? Você não tem gestão. Aí, como que eu mudo uma empresa dessa pro lucro real? Não mudo, Robson. Porque não vai dar conta. Você precisa mudar a tua mentalidade. Entender que a pessoa jurídica é uma pessoa à parte. Ela tá ali para gerar lucro. Eu acho que é esse o objetivo. Cara, empresa, ela tem três destinos, né? O Flávio Augusto fala disso, né? Ou ela é herdada, ou ela é vendida, ou ela é falida. Ponto. Então, assim, se eu não tô pensando em vender a empresa, ou que meus filhos herdem a empresa, cara, se você não tomar cuidado, ela vai falir. Porque é sobre gestão, sobre negócio, sobre... Então, quando a gente olha hoje para uma empresa lucro real, acho que assim, o principal análise seria quem são meus fornecedores, Isso, se realmente eles me geram crédito de impostos, Isso. se eles realmente emitem notas fiscais. isso. Baseado nisso, você tem que pegar a pastinha, correr pro contador e falar, cara, me ajuda pra gente analisar se vale a pena eu ficar nesse regime ou se vale a pena eu mudar para esse regime. Acho que esse é o ponto de partida de quem realmente tem essa dúvida, né? Ah, vou mudar, vou desenquadrar do simples, vou pro lucro real, ou tô no real, vou sair do real e voltar pro simples. Seria esse básico ali de análise para ele poder fazer. Agora a gente vai entrar num tema bem interessante que a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da reforma tributária. Acho que a reforma tributária é uma coisa que gera muita dúvida.
né? Tanto para o Simples Nacional quanto para o lucro real. Eu queria entrar num tema que entrou num debate muito forte da última vez que eu estava num evento, quando a gente estava falando do Simples Nacional no modelo híbrido, que aí Isso. você tem até setembro para poder realmente optar pelo Simples Nacional no modelo híbrido. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do Simples Nacional no modelo híbrido e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de desenquadrar aí realmente lá para o lucro real presumido, para entender essa diferença na dinâmica dos negócios. Sim. O Simples Nacional, dentro do modelo híbrido na reforma tributária, ele tem que ser muito bem analisado. Por quê? De acordo com a necessidade de mercado da própria empresa ali, olha, eu preciso vender ali para aquele meu cliente e ele quer crédito. E então tem que se analisar. Por quê? De repente, no Simples Nacional, além de eu ter que pagar já todos os tributos ali que eu já pago ali dentro do Simples, eu vou ter que pagar mais, jogar o jogo da reforma, né? Vamos falar assim, eu vou ter que pagar o CBS, o IBS, tomar crédito, CBS, DBS. Como que vai ficar isso daí? Então, assim, um pouco que a gente já estudou sobre isso, na maioria dos casos, não é viável, né? Então, é importantíssimo que, olha, analisar como que vai ficar a parte patronal dos funcionários, como que vai ficar o imposto de renda, a contribuição social, né? Porque na maioria dos casos, eu vou jogar o jogo da reforma, vou, legal. Lucro presumido e lucro real é o mais indicado, tá? Mas é interessante validar isso através da reforma, do planejamento tributário. Funciona? Vai ser funcional? Vou ser eficiente? Né? Porque além né, falando em reforma, não é algo só tributário, né? Vai mexer com os negócios. Então, olha, eu tenho aqui um cliente, esse cliente ele vai querer crédito nosso, então ou eu vou dar o crédito para ele ou vou perder ele. Então, o que que eu vou ter que analisar? Minha carteira de cliente, para quem que eu estou vendendo? Então, dependendo, né? Vamos falar agora, vamos jogar essa pro e-commerce. Eu vou ter essa possibilidade, vou ter essa obrigatoriedade de fato de estar no híbrido. Então, assim, é algo bem particular mesmo de cada negócio. Mas, na maioria dos casos, eu acho que é interessante, né, fazer essa análise, porque acaba aqui não compensando. Matheus, como é que fica essa questão da mudança para o lucro real agora com essa reforma tributária? Tá. Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, são dois tributos, certo? IBS e CBS. O IBS ele vai substituir o que nós chamamos de ICMS e ISS. Ponto. Ou seja, ICMS estadual e ISS municipal. O CBS ele vai substituir o quê? IPI, PIS e COFINS. O que vai entrar a partir de 2027 é o CBS. O IBS não vai entrar. Então já temos uma questão aqui. Não vai entrar. Esse vai ser um grande desafio, porque ele vai ter um tempo até 2033. É um negócio que vai ser muito desafiador para todo mundo entender. Agora vamos pensar na questão do crédito, certo? Eu fui lá e comprei a matéria-prima e fiz esse copo, certo? Vendo para você a um valor de R$ 5. Você agrega valor e vende para o Gui, sei lá, por 10, certo? O Gui vai lá, dos 10 ele vende. Você concorda comigo que eu paguei o imposto sobre os 5, você vai pagar o imposto sobre os 10 e o Gui vai pagar o imposto, sei lá, sobre os 15 que ele vai vender. É assim que funciona hoje na sistemática natural do negócio. Ou seja, que nós chamamos de cumulatividade. O imposto ele se acumula na cadeia. Como que vai ser a partir de agora? Eu vendi por 10, eu vendi por 5, certo? Você se acredita do imposto que foi pago desses 5, agrega o valor e paga sobre a diferença. Mas e se não tem documento? Entende? E se às vezes você compra do cara, o cara, beleza. Às vezes todo o insumo que eu fui gerado aqui, eu comprei e não tem o documento fiscal. Então isso vai ser muito desafiador. Porque é essa questão da ilegalidade. Porém, essa legalidade ela tem acabado, ela tem diminuído cada dia mais. É muito difícil hoje ter um negócio totalmente legal. Às vezes o cara tem uma omissão ali de nota fiscal. Quando a gente olha, eu tenho a mesma opinião com o Gui. Na minha visão, assim, se você identificar que o regime híbrido talvez seja uma oportunidade, eu não iria para o regime híbrido, eu iria direto para o lucro real. Porque o regime do lucro real talvez seja mais vantajoso. O modelo, exemplo do regime híbrido, a gente tem hoje o que todo mundo paga, tá? Que é o DAS. O que significa o DAS? Documento de Arrecadação Simplificado, certo? Lá eu tenho 6 tributos aqui. ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição e CPP. O que vai alterar? Eu vou tirar apenas o PIS e COFINS e o IPI, se tiver o IPI. O ICMS vai continuar lá. E, inclusive, é uma dúvida. Imagina que você tem um e-commerce e vai operar no Mercado Livre, você escolheu o regime híbrido. Você vai ter que pagar o DIFAL? Não.
Por quê? Porque o IBS ele não vai entrar agora. Então só vai tirar a questão do PIS e COFINS. Só para não deixar tão complexo tudo isso, o que eu quero dizer é, na maioria dos casos que também a gente faz o cálculo, o regime híbrido ele não vai ser vantajoso, porque ele vai ser um limitador. Exemplo, o CPP vai continuar, o ICMS vai continuar, o imposto de renda e a contribuição vai continuar. Então, se eu estou pensando numa operação de e-commerce, eu penso que o lucro fiscal, ele não tem lucro fiscal. Na maioria das vezes ele tem lucro, ele tem prejuízo fiscal, mas ele tem lucro contábil. É diferente uma coisa da outra, entendeu? Então, não me chama atenção esse regime híbrido, porém tem que ser calculado. O que vai ser talvez interessante? Vou dar um exemplo. Você tem vários prestadores de serviço aqui. Esses caras talvez vão ter que gerar crédito. Então, o Simples Nacional vai se tornar uma vantagem, porque eu tenho uma quantidade de pessoas hoje trabalhando para mim, eu não vou recolher o INSS por fora, mas eu vou poder te dar crédito de imposto porque eu vou estar no regime por fora. Então, esse é um cálculo que talvez vai fazer muito sentido para quem é prestador de serviço. Talvez a maioria dos escritórios vão ter o quê? O regime híbrido. Por quê? Porque, exemplo, geralmente o escritório tem de 10, 15, 20, 30 pessoas trabalhando ali como registrado, e isso não tem crédito nenhum. E aí vai fazer muito sentido eu estar numa operação híbrida, porque, exemplo, você que é um cliente meu de lucro real, eu vou conseguir dar crédito para você, porque o meu IBS e meu CBS vão ser por fora, entende? Mas isso em casos muito específicos. Para quem, vamos pensar em, sei lá, e-commerce, eu não iria para o regime híbrido de jeito nenhum, iria já direto para o lucro real, porque no lucro real abre essas vantagens para eu poder me acreditar de muito mais coisa. Só que tem que calcular, que nem o Gui falou, é número. Se não tiver número, não faz sentido. E estamos chegando no final desse episódio. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que vocês deixam de recomendações e tendências para o empresário, visando aí o Simples Nacional, o que ele tem que estar de olho aí esse ano de mudanças, né, de atualizações que estão acontecendo no dia a dia do empreendedor. O ideal é, de fato, acompanhar a operação, né, ter essa separação pessoa física, pessoa jurídica, analisar os principais pontos ali dentro de um demonstrativo de resultado, de exercício na DRE, quanto que a empresa está tendo de despesa, qual tipo de despesa que ela tem, precificar corretamente, né? Isso é fundamental para todo o negócio. Por quê? Bem dito essa questão da opção. A gente tem ali, vamos falar, a gente tem orientado até os nossos clientes nesse sentido. Pô, setembro é uma data-chave. A gente já vai ter que ter um norte para que caminho que a gente vai seguir. Vamos permanecer no simples, vamos ir para o lucro real, presumido. Qual que vai ser o norte nosso esse ano? Então, acho que a principal dica é essa. E nós falamos aqui também sobre isso, né? O princípio da entidade. O que é da empresa, o que é do sócio, separa, né? Coloca ali uma régua ali, olha, eu vou ter um salário de tanto, e fixou aquilo ali e acabou. Por quê? Acaba acontecendo exatamente isso. O Matheus trouxe aqui há pouco. O sócio acaba estando à frente da empresa. Ele começa a sugar o que a empresa está gerando de caixa para o próprio investimento dentro da operação. Então, eu acho que a gente tem que estar bem atento a esses pontos aí. E para você, Matheus, como que você vê essas mudanças que a gente tem durante esse ano e o ano que vem? A minha dica seria o seguinte: faz uma DRE, olha o valor que você pagou de imposto, olha o valor que você fez de retirada. Se você está sentindo que o governo está ganhando mais dinheiro que você, tem alguma coisa errada. Cara, senta com o teu contador, e aí senta com ele e fala, cara, tu vai fazer um planejamento tributário e eu vou te pagar. Eu vou pagar você para você fazer esse planejamento tributário. Senta, olha a minha empresa com cuidado, pede os dados, porque às vezes pega outros dados que não são dados que talvez a contabilidade tenha, porque a contabilidade tem nota fiscal e extrato bancário. Cara, manda um relatório para ele do teu sistema, mas paga ele, porque pensa comigo, né, Gui, é aquilo que a gente conversa. Para você poder fazer uma análise tributária, a gente falou muito sobre o detalhe. Não tem como você fazer uma análise tributária se você não está sendo incentivado. Então, o maior elogio que existe é o dinheiro, não adianta. Cara, paga ele para ele poder fazer um cálculo detalhado. Se ele identificar ali uma oportunidade, ele vai querer migrar você. Porque imagina o seguinte, hoje um escritório que você está pagando lá, sei lá, R$ 500, 600, R$ 1.000 de uma mensalidade do Simples. Você vai para um lucro real da vida, você vai ter que pagar 2.000 para o contador. O cara vai ficar feliz também, entendeu? Então, o lucro real ele tem que ser uma opção dependendo do perfil e de tudo aquilo que a gente já falou. Fornecedor, das compras, dos produtos, de entender o regime especial, se ainda cabe ou não cabe aderir ao regime especial. Eu não posso olhar para a empresa e falar assim, não tem jeito, abre uma outra empresa no nome da tua mãe, no nome da tua sogra. Cara, essa não é a solução. A solução, ela tem muito mais opções. E uma das estratégias para fazer isso, sabe qual que é? Analisar a concorrência. Ver onde teu concorrente está. Um dos documentos que eu peço quando eu vou fazer uma análise tributária é onde está seu concorrente, quais são eles,
quanto eles estão vendendo, porque é importante para nós. Exemplo, eu consigo pegar o CNPJ do cara, eu consigo ver se ele tem regime especial, porque isso tem que ser público. Ou seja, se ele tá no regime especial, por isso que o cara tá praticando um produto com um valor muito menor. Porque você tá pagando 12% e o cara tá pagando 2%. Entende? E aí faz sentido para ele. E para você fala, pô, não aguento. Eu não tô conseguindo competir com esse cara no preço, porque ele tá cobrando um valor muito menor. Se eu coloco o imposto, eu não consigo pagar. E aí entra no desafio, que é, eu estou no Simples Nacional, mas não estou pagando o Simples Nacional. E aí isso vai gerando uma bola de neve, aonde você não consegue pagar, vai para a procuradoria, aumenta 20%, cara, nunca mais paga. É praticamente isso. As dívidas tributárias, você pode depois negociar se houver algum tipo de transação tributária, mas para você voltar, para você conseguir pagar, é praticamente impossível. Não faz sentido. Então, se você não está conseguindo pagar as contas, você não está conseguindo pagar o imposto, cara, tem alguma coisa errada. Pega o teu contador pela orelha e fala, cara, vamos junto, cara, você precisa me ajudar, eu vou ter que sair de uma situação dessa. Eu preciso. Lógico, não é tão simples assim, mas tem que ser feito alguma coisa. O que me incomoda é, não tem solução. Cara, não tem solução pra morte. O resto, a gente vai dar um jeito. A gente precisa se organizar, a gente precisa aderir a algum tipo de estratégia para poder resolver uma situação como essa. Eu estava em São Paulo, assistindo a palestra do Flávio Augusto, e ele falou, cara, ganhei dinheiro no Fernando Henrique, ganhei dinheiro com o Lula, ganhei dinheiro com a Dilma, ele falou. Ganhei dinheiro com a Dilma, ganhei dinheiro com o Temer, ganhei dinheiro com o Bolsonaro, tô ganhando dinheiro de novo com o Lula. Então não é sobre o governo. Os mercados, eles são estáveis mesmo. Mas cabe a gente, como empreendedor, que não é uma tarefa fácil, que é muito desafiador, saber como a gente vai se comportar no meio dessa situação. Estamos chegando ao final de mais um episódio do EFCast. E se você gostou desse conteúdo e quer seguir e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Guilherme e do Matheus, agora é hora de você poder anotar os contatos desses dois feras que são relacionados à contabilidade. É isso aí, nosso escritório está localizado aqui na cidade de Marília, São Paulo. Nosso Instagram, siga nós aí, é @lunardelli_contábil. E esse ano agora de 2026, estamos completando 26 anos de atividade no próximo mês de julho. E atendemos diversas empresas, né, de regimes tributários, lucro real, presumido, Simples Nacional. E atendemos empresas do comércio, prestação de serviço, entidades do terceiro setor, inclusive, né, e-commerce também. E aí, Matheus, o que o Graph oferece aí para o mercado? A Graph, como eu disse, foi fundada em 2018 e quando chegou a pandemia a gente identificou que o e-commerce era um público que fazia muito sentido pra gente, né? E aí hoje o escritório ele é focado, chama Graph Contabilidade Digital, tá? Se você quiser pesquisar, e nosso escritório é focado em e-commerce. Então a gente atende simples, lucro real, lucro presumido, mas muito mais focado pro e-commerce. Então hoje nós somos aproximadamente 250 clientes e a gente está aí no mercado. O meu Instagram é mateus.ecom e lá eu coloco um monte de dica também sobre essa questão tributária, que ficar dando dinheiro pro governo não é fácil. Então é um projeto de vida meu, da gente obviamente reduzir essa carga tributária, só que dentro da legalidade. Então eu queria agradecer a presença de vocês dois e acredito que esse papo foi muito produtivo para todo mundo aí, esclareceu diversas dúvidas aí sobre Simples Nacional, lucro real, reforma tributária.